Boa noite a todos. Obrigada por estarem connosco hoje em mais uma transmissão em direto, nesta que é a celebração dos 5 anos do CCBA, Centro Cultural do Brasil em Angola, que coincide a 7 de setembro com a celebração da data de independência do Brasil, este ano com 198 anos. A programação deste ano, devido à situação de pandemia em que nos encontramos, foi toda partilhada online, com a organização de um ciclo de lives e webinars, onde estamos a destacar os eventos mais marcantes deste percurso. E assim, nas transmissões anteriores, já falámos sobre as 2 edições do FestLab de 2017 e 2018, a exposição do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, A Língua Portuguesa em Nós, estudos no Brasil, com um webinar em parceria com a Unilab, e outro dedicado aos programas Estudante Convênio de Graduação, PEC-G e PEC-PG. Hoje estamos a recordar a primeira edição do Anima-BR, que aconteceu de 9 a 18 de abril de 2019. Foram 10 dias de festival que transportaram os espectadores de todas as idades por novos universos fantásticos construídos com amplo recurso a técnicas de animação. O festival destacou os melhores e mais recentes produções brasileiras, premiadas nas principais mostras do género, como o Festival de Annecy, e mostras como o Animamundi, que é um festival internacional de animação do Brasil, o segundo maior festival de animações do mundo e o maior da América Latina. Esta foi uma iniciativa pioneira, o Anima-BR, e ao longo do festival foram apresentadas 31 sessões e atingimos um público de cerca de 1000 pessoas, a uma média de 25 espectadores em cada sessão. Foram estes espectadores que depois votaram nos seus filmes preferidos, elegendo Vida Maria na curta-metragem e o longa Tito e os Pássaros. O lançamento foi também o ano passado e temos hoje connosco o seu produtor executivo, Daniel Greco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O evento incluiu também oficinas de arte 3D e sessões comentadas sobre o trabalho do animador Otto Guerra. Estas oficinas foram realizadas pelo Tito Meireles e pelo Lito Ngunza, que também estão connosco hoje. Depois de Luanda, o Anima-BR seguiu para Cabo Verde e tem estreia prevista, se tudo correr bem, para 2021 em Portugal. Temos também connosco hoje Igor Trabuco para nos falar dessa experiência. Olá, então, agora, lembrando um pouco este momento especial, vou apresentar formalmente os nossos convidados de hoje. Temos Sérgio de Toledo, chefe do setor cultural do Brasil, da Embaixada do Brasil em Angola. Olá, boa noite. Temos Daniel Greco, produtor executivo do Núcleo Independente de Produção. Boa noite, boa noite, boa noite. Temos também connosco o Igor Trabuco, chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Portugal. Olá, boa noite a todos, obrigado pelo convite. De nada. Temos connosco também Tito Meireles, diretor de arte e ilustrador 3D. Boa noite, obrigado mais uma vez de estar com todos vocês. E temos também Lito Ngunza, que também é diretor de arte e ilustrador 3D. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, vamos então começar o nosso webinar. Vou passar a palavra aos nossos convidados, estamos aqui para ouvi-los. E começo pelo próprio produtor do Anima-BR, Sérgio de Toledo. Sérgio de Toledo é diplomata de carreira, atua desde 2018 na Embaixada do Brasil em Angola, como chefe do setor de cultura e cooperação. Temas que marcaram a sua carreira também nas representações brasileiras por onde passou, nas embaixadas em Lima, Peru, e em Lisboa, Portugal.
Amante da animação, do cartoon e das histórias em quadrinhos ou banda desenhada, temas em que atuou inclusive como artista. Foi o idealizador e produtor da primeira edição do Festival Anima BR. E então, assim passo-lhe a palavra, Sérgio, para comentar um pouco como surgiu esta ideia do Anima BR, os critérios definidos para a escolha dos convidados, que a reação do público correspondeu às expectativas. Tem a palavra. Muito obrigado, Marisa. Um grande prazer estar aqui nessa noite para falar sobre esse projeto. Acho que assim, as produções de animação feitas no Brasil, elas têm ganhado um público muito forte nos últimos anos, né? E isso vem de uma qualidade das produções, uma qualidade dos profissionais que estão no Brasil, que fazem animação já há muito tempo. E como também o circuito de festivais, né, do cinema é baseado em premiações, isso também acaba determinando o sucesso das obras, e nós temos uma trajetória já de muito respeito, né, da animação brasileira. Basta falar que o filme Uma História de Amor e Fúria venceu o prêmio de Annecy, né, o Festival de Annecy, na França, em 2013. Esse é considerado o mais importante festival da animação mundial, né? Como se fosse um Oscar da animação. Em 2014, O Menino e o Mundo também teve essa honra, e O Menino e o Mundo também viria a ser indicado ao próprio Oscar, né, de Hollywood, além de várias premiações em outros festivais, como o Anima Mundi, que você citou no Brasil, a Monstra em Portugal e diversos outros pelo mundo, né? Estou citando apenas os lusófonos, né, que tem mais a ver com o nosso cenário aqui nesse momento. E no ano em que foi realizado o Anima BR, no CCBA, um outro filme também estava em lançamento, que era o Tito e os Pássaros, que inclusive naquele momento estava entre os pré-incluídos, né, do Brasil para também a premiação máxima de Hollywood, né, o Oscar. Enfim, entre indicações e premiações, o Brasil já tem uma história para contar. E além do mais, do ponto de vista de uma embaixada, do ponto de vista de um setor cultural, né, de uma embaixada brasileira, vale a pena falar desse assunto, né, não apenas pelo quesito da promoção da cultura brasileira, promoção da indústria criativa brasileira, mas também por uma série de outros aspectos relevantes, né? Quando falamos desse festival, nós falamos também em formação de público para animação, uma coisa importante aqui em Angola, né? Que a gente formar público não só para as produções brasileiras, mas para a animação de uma forma geral, né? Animação adulta também, além da animação infantil, que é mais conhecida. Também tem um aspecto de cooperação técnica. O Brasil tem muito saber técnico nessa área, certamente pode intercambiar com Angola esse saber técnico. Ao mesmo tempo, Angola tem muitos jovens interessados nessa área, nesse tema, então certamente também é um intercâmbio válido para os dois lados. Foram realizadas oficinas no Festival Anima BR, oficinas de animação, oficinas de arte 3D, inclusive houve até mais oficinas do que estávamos prevendo, porque havia muita demanda, né? Então, esse também é um aspecto interessante de falar. Tem um aspecto de responsabilidade social também do Centro Cultural, ou seja, nós trouxemos diversas escolas para assistir os filmes da programação, nós trouxemos também crianças de comunidades mais carentes, que às vezes nunca tinham entrado numa sala de projeção, né, na vida. Então, isso também é um aspecto interessante. E, por fim, um aspecto que é até mais óbvio, que é o aspecto de promoção comercial. Ou seja, você não só promove a produção cultural brasileira, mas também o valor comercial dessa produção.
Quando você forma público para ela, você automaticamente está fazendo também um trabalho de promoção comercial do produto brasileiro, né? Então, todos esses aspectos, né? Responsabilidade social, cooperação técnica, divulgação da cultura brasileira, promoção comercial, todos eles estão envolvidos numa iniciativa como essa. Isso que é muito importante, né? É muito relevante dizer também que aqui em Angola existe uma população jovem muito grande. Essa é uma população que tem sede de se conectar, de conversar com o mundo. Então, ela gosta dessas linguagens mais modernas, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que nós apostamos na animação, em 2019, no mesmo ano também apostamos em histórias em quadrinhos, ou banda desenhada, né, como se diz por aqui. Tivemos a exposição Angola Janga, do Marcelo de Salete, tivemos uma participação de um stand brasileiro no Luanda Cartoon, tivemos também uma exposição da Turma da Mônica, não é, no final do ano ainda, e para esse ano estávamos prevendo o Games BR, né, um festival de games brasileiro, que ia acontecer em maio junto com o Concurso Nacional de Jogos de Angola, mas que, pela pandemia, acabou sendo adiado também. Eu trouxe algumas fotos sobre o festival, acho que seria interessante a gente mostrar. Vou pedir para a nossa anfitriã, né, para colocar essas fotografias para nós. Aí o flyer, né, da iniciativa. Aí o logotipo do festival, que por sinal foi criado pelo Tito, né, o Tito Meirelles, que está aqui com a gente. Ficou bem bonito. Esse era o flyer, né, a sinopses de cada um dos filmes, com título, com o realizador, o ano de produção e as sessões em que eles foram passados, né, na programação do festival, divididos em curtas-metragens, em longas-metragens, e também um ciclo dedicado especialmente ao Otto Guerra, que é um animador brasileiro já com grande também obra realizada, né? Muitas coisas interessantes. Esse momento é a cerimônia de abertura do festival. Tivemos um discurso do nosso embaixador aqui em Angola, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, abriu o festival, contou com uma série de personalidades aqui de Angola, do corpo diplomático, nosso pessoal da embaixada, o público também frequente do CCBA, foi lá acompanhar o festival conosco. Aí algumas fotografias do coquetel também, de abertura, né, que foi realizado antes da primeira sessão. Aí dando entrevista, né, para a Record TV daqui de Angola, na inauguração. Na outra foto, já não é na cerimônia de abertura, não também com algumas crianças, né, que foram trazidas para acompanhar a programação mais infantil. O festival teve filmes adultos, filmes infantis. Essa é uma mesa de votação, está aí um dos nossos mediadores ali atrás, recebendo o público que tinha acabado de ver o filme. Isso foi uma coisa interessante, né? Incluir essas dimensões também do festival, colocar sessões comentadas de alguns filmes, colocar as oficinas, né, que eu já citei, e também colher votos do público. Isso é sempre bom para estabelecer um contato também com as pessoas que assistiram e disso tirar até um vencedor, né? Que nós não temos ainda um super prêmio, né? É a primeira edição do festival, mas é bom saber o que o público achou das obras, né? Essa é uma fotografia da primeira sessão comentada. O festival foi aberto com o filme Tito e os Pássaros, cujo produtor executivo é o Daniel Greco, que está ali do meu lado no palco, respondendo a uma pergunta, né, de um membro de um espectador. Aí mais uma fotografia também da cerimônia do coquetel de abertura. Do outro lado, a programação de oficinas, o flyer, as sessões comentadas,
foi realizado também 3 sessões de comentários dos 3 filmes do Ato Guerra. E aí uma pequena exposição que foi feita com os próprios cartazes dos filmes que fizeram parte do festival. Aí, bom, essa iniciativa, ela foi surgindo aos poucos, né? Em primeiro lugar, eu cheguei para chefiar o setor de cultura aqui em Luanda no começo de 2018, me deparei com esse centro cultural maravilhoso, que é o CCBA. Faz muita diferença ter uma sala de projeção tão bonita, tão bem equipada, e dentro de uma instituição que já gozava de um prestígio aqui em Luanda, né? Então, isso facilitou muito as coisas. Naquele mesmo ano em que eu cheguei, nós fizemos um ciclo de cinema também em setembro, né? O mês de setembro, como é o mês da independência do Brasil, sempre tem muita programação. Esse festival ele contava com diversos filmes, até trouxemos a Andréa Horta, a atriz que interpreta Elis Regina no longa-metragem Elis, que foi o principal desse ciclo, mas também eu resolvi, naquele momento, incluir um filme de animação, que era o Lino, Uma Aventura de 7 Vidas. Foi uma ideia para testar mesmo o público, para saber como é que ia ser a reação, né? E a partir daí, vendo a reação positiva, a ideia surgiu. Aí eu fui conversar com o Daniel Greco, que além de ser um profissional muito gabaritado da área, também é meu amigo muito antes de tudo isso acontecer, né? Quando só havia mato, né? Quando tudo era mato, a gente já era amigo. Então, eu fui conversar com ele. Daniel, o que você acha da gente fazer aqui um festival só de animação brasileira? O próprio Ministério tinha uma lista de filmes a serem disponibilizados. Tinha uma divisão chamada Divisão do Audiovisual, na época, que hoje está incorporada a uma divisão de ações de promoção da cultura brasileira. Temos também, já dentro do CCBA, um acordo com a Globo Filmes para a liberação de direitos de diversos títulos, e uma outra lista também da Ancine, que essa é feita para todas as embaixadas e consulados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e nessas listas já havia alguns filmes de animação. Então, achei interessante incluir. Meu próximo passo foi falar com outro colega, né, que trabalhava nessa divisão na época, o Diogo Almeida, também um diplomata que hoje faz um trabalho brilhante no setor cultural lá no México, na nossa embaixada, e conversamos mais. Que outros vídeos vocês têm aí para nos mandar? Ele, inclusive, me disponibilizou já uma seleção de curtas pronta, né? Que ele disse, já foi apresentado em alguns lugares, você quer? Falei, quero, claro, vamos. Essa seleção de curtas passou a ser a base, né, da parte curtas-metragens do festival. Incluímos só mais 1 ou 2 filmes, não me lembro. Enfim, e depois disso, nós resolvemos, com o sucesso do festival aqui, nós resolvemos articular os outros colegas, né, dos outros postos lusófonos, ou seja, os colegas de Brasília mandaram as listas de contatos dos realizadores daqueles filmes. O Daniel conseguiu também alguns contatos para mim, também liberou os próprios filmes em que ele, né, participou da produção. Depois, quando veio essa ideia de itinerar o festival por outras embaixadas aqui de língua portuguesa, eu voltei a entrar em contato com esses realizadores para estender um pouco o pedido, né, de liberação dos direitos de exibição para todos os países de língua portuguesa, claro, dentro do quadro do Itamaraty, que são festivais feitos de uma forma promocional, de uma forma educativa, né, de uma forma de formação de público mesmo. Então, com isso, a gente foi feliz e conseguiu essas liberações, né? Então, acho que é isso que eu tinha a dizer, assim, para iniciar, sobre o que foi o festival e como é que ele surgiu. Na verdade, surgiu
da vontade das pessoas envolvidas, né? E mais do que tudo do talento brasileiro que está aí para ser divulgado, precisa mesmo ser divulgado pelo mundo, porque no Brasil são feitas produções muito, muito interessantes na área de animação, e muito variadas e muito criativas também, com grande rigor técnico. Então, tudo isso vale a pena a gente promover pelo mundo. Obrigado. Foi realmente um grande projeto para começar o seu percurso aqui, não é? Em Luanda. Um tema querido para si e um tema com uma sala realmente espetacular para fazer este tipo de eventos. Agora, quando olha assim para trás, qual é a sensação de objeto concretizado, conseguiu-se projetar tudo o que estava planeado? Acho que sim, acho que é uma boa realização, mas felizmente o festival continua em andamento, né? Pretendíamos fazer uma edição esse ano, né? Como não está sendo possível, vamos fazer no ano que vem. É até bom, porque aí vamos ter mais filmes ainda interessantes para a gente passar, né? E enquanto isso, o festival vai itinerando por outros países também. Acho que eu esqueci de mostrar o principal, que são as fotos dos filmes, né? Que eu mandei também. Vamos passar rapidinho, então, as fotografias dos cartazes. Aí está. Começamos com Tito e os Pássaros, né? Direção do Gustavo Steinberg e Gabriel Bittar, com as vozes de Denise Fraga, Matheus Solano, Matheus Nastergalli, lançamento de 2019. Do outro lado, Vida Maria, um curta de Márcio Ramos, esse é até mais antigo, de 2006, vencedor de 50 prêmios nacionais e internacionais. Esses foram os dois filmes mais votados pelo público do festival, né? O mais votado longa e o mais votado curta. Temos aí o Caminho de Gigantes, também um curta, do Aloys de Léo, Até a China, do Marcelo Marão. Eu Queria Ser um Monstro, também do Marcelo Marão. Egum, Os Mistérios do Mar, do Hélder Quiroga. Esse é um filme interessante porque fala também do culto afro-brasileiro, né? Entre os longas também o Anunnaki, que é uma ópera rock da banda baiana Mensageiros do Vento, sobre a civilização suméria. Guida, que é um filme muito interessante da Rossana Urbis, uma realizadora mulher, né? Que é uma técnica já bem mais tradicional, digamos assim, porque que é lápis e papel, né? Aquela animação que qualquer um poderia fazer, mas extremamente boa, extremamente sensível. Outros 3 longas que passaram nesse festival, o Lino, Uma Aventura de 7 Vidas, que tinha feito o festival que eu citei, e nós reproduzimos também no Anima BR. O Menino e o Mundo, um grande filme também, do Ale Abreu, e Uma História de Amor e Fúria, que teve também a participação do Daniel Grego, que esse foi o primeiro filme brasileiro que venceu o Festival Internacional de Annecy. Aí depois teve uma mostra dedicada exclusivamente ao Otto Guerra. Queríamos ter trazido ele também, mas enfim, recursos sempre escassos, né? Mas foi muito bom poder contar com a obra, né? Temos aí 3 filmes que são realizações dele. Curiosamente, são realizações muito diferentes entre si, Até que a Esbórnia nos separe, baseado numa peça musical chamada Tangos e Tragédias, de grande sucesso no Brasil. Woodstock, dos personagens do cartunista Angeli, um dos maiores do Brasil também. E A Cidade dos Piratas, que também era um lançamento naquele momento, né? Nós também estávamos colocando em primeira mão aqui em Angola, Cidade dos Piratas, que é com base na obra de uma outra cartunista brasileira, que é a Laerte. Acho que com isso terminamos a programação.
E esse foi o dia dos mais votados, né? Em terceiro lugar, o terceiro curto e o terceiro longa, né? Eu Queria Ser um Monstro, Até que a Esbórnia nos Separe. Os segundos mais votados, Até a China e Lino. E os primeiros mais votados, Vida Maria e Tito e os Pássaros. Comeu ali o Tito e os Pássaros na foto, mas ele estava ali também. Acho que é isso, né, que eu queria falar nesse momento sobre o Anima BR. Obrigado. Foi realmente uma programação diversificada e rica, com a participação de autores de renome, não é? De brasileiros, que enriqueceu este festival. Obrigada, Sérgio, pelas suas palavras e esta partilha de experiência connosco hoje. Vou agora passar a palavra ao outro convidado, o Daniel Greco, que está também connosco hoje. O Daniel é produtor formado em comunicação social pela ESPM, com especialização em cinema e TV pela UCLA. Dedica-se ao mercado de produção audiovisual desde 2002. Foi showrunner e roteirista da minissérie Batalha, a Guerra do Vinil, o primeiro projeto de animação em stop motion feito pela Turner para o Brasil, exibido em 2007 pela Cartoon Network. Exerceu também os cargos de supervisor de produção, supervisor de composição e story editor no longa-metragem de animação Uma História de Amor e Fúria, de Luís Bolognesi. Este filme teve uma grande repercussão internacional, recebendo o prémio de melhor filme no Festival de Annecy em 2013, como já referimos. Feito até então inédito para o cinema brasileiro. Também foi produtor do curta-metragem Guerra ao Drugo, de Gabriel Nóbrega, ganhador do Leão de Ouro em Cannes, no ano 2015. Produtor executivo e story editor do Tito e os Pássaros, filme de destaque também no nosso festival, de Gustavo Steinberg. E atualmente dedica-se à gestão e supervisão de projetos de animação de longo formato, através da sua produtora, NIP, Núcleo Independente de Produção, como o aguardado longa-metragem Arca de Noé, de Sérgio Machado. Assim, só poderia surgir como primeira pergunta, Daniel, fala-nos um pouco deste seu projeto, o Núcleo Independente de Produção. Antes de tudo, eu queria agradecer, Marisa, o CCBA e o Sérgio pelo convite, não só pelo convite de hoje, mas também pelo convite do ano passado, do Anima BR. Foi uma experiência incrível poder ter ido para Angola para mostrar os filmes e mostrar um pouco da animação brasileira, né? Como o Sérgio falou, que vive um grande momento, e é importante que a gente tenha esse suporte, né, do nosso governo para ajudar na divulgação do trabalho de muita gente, né? Tem muita gente que faz parte dessas conquistas aí recentes do cinema de animação brasileiro, né? Sobre o NIP, o Núcleo de Produção, é uma produtora que eu fundei junto com o Felipe Sabino, e que ela tem como objetivo fazer o desenvolvimento e planejamento de projetos de animação de longo formato, principalmente séries e longa-metragem, né? Então, o título, a produtora existe desde 2014, mas o Tito e os Pássaros foi o primeiro projeto que a gente fez de cabo a rabo, né? Desde o desenvolvimento até o lançamento. Eu tinha participado antes do Uma História de Amor e Fúria, mas como pessoa física, né? Não como pessoa jurídica. O Tito e os Pássaros foi minha primeira produção pelo NIP, e agora a gente está envolvido num outro longa-metragem, agora de 3D, que é o Arca de Noé, que é um projeto que já tem bastante tempo, que é direção do Sérgio Machado, em co-direção com o Aloysio de Léo, que teve o curta-metragem Caminho de Gigantes também, exibido no Anima BR, né? E eu convidei ele, pelo trabalho que ele fez no Caminho de Gigantes, a gente convidou ele para co-dirigir o filme O Arca de Noé. É um longa-metragem que é uma adaptação da obra do Vinícius de Moraes, né? Dos clássicos do Vinícius, né, da Arca de Noé, dos poemas, né, da Casa, o Pato, a Galinha da Angola, e que agora a gente está fazendo uma adaptação
uma aventura musical, né? E é um filme que está sendo bem desafiador de ser produzido, ainda mais agora nos tempos de pandemia, né? A gente está aí com mais de 50 pessoas trabalhando remotamente, né? E está sendo bem desafiador. E acho que, assim como a gente, existem outros longas-metragens e séries em produção que estão enfrentando esse mesmo desafio de produzir aí em tempos de pandemia, né? E acho que a animação, dentre as linguagens do audiovisual, talvez a única que consiga ainda se manter produzindo com toda a equipe trabalhando de maneira remota, né? Acho que a animação levou alguma vantagem nesses últimos meses em relação aos nossos irmãos do audiovisual, né, do live action e do documentário, que tiveram que realmente interromper as produções por conta de protocolos de segurança, né? E a animação não. A animação continua na ativa e continua sendo produzida, né? Então, mas tem sido bem desafiador, né? E é isso, o filme está andando e o importante, assim, o Sérgio falou um pouco, né, do Uma História de Amor e Fúria, e que ele ganhou a Annecy em 2013 e logo foi seguido pelo Menino Mundo em 2014. O Guida, o curta-metragem que também foi exibido na UniBR, ganhou o melhor curta-metragem Annecy em 2015. Né? Então, a gente conseguiu criar um momento do cinema de animação brasileiro, né, esse reconhecimento internacional. E em 2018, culminou com a Annecy, fazendo uma homenagem ao cinema brasileiro de animação, né? Eles sempre escolhem um território para dar foco em todas as edições do festival. Em 2018 foi o Brasil, né? Que acho que é fruto desse trabalho, né? De 2 décadas que vem sendo feito no Brasil, tanto por incentivo de recursos públicos, né? Feito pelos últimos governos, né? E também muito pelo trabalho do Festival do Animamundi, né? Então eu vejo com muito bons olhos o AnimaBR, porque a cena de animação no Brasil, ela aconteceu muito por conta da existência do Animamundi, né? O festival, ele tem muita importância nessa formação de público, né? No incentivo aos jovens a enxergar a animação como uma carreira possível, né? Então, foi muito bonito de ver no ano passado o AnimaBR nascendo e levando para Angola um pouco da animação, um pouco da inspiração para que os jovens vejam realmente como uma oportunidade, uma carreira na animação, né? Eu espero que com muitas edições do AnimaBR, daqui a alguns anos, a cena de animação em Angola cresça, né? E, por exemplo, esse ano, o Festival de Annecy não pôde acontecer fisicamente, mas a África é o continente de destaque no festival, né? E a gente tem sabido que tem séries na Netflix que estão sendo produzidas na África do Sul. Então, acho que talvez a África seja o próximo território, né, a mostrar para o mundo uma nova maneira de fazer animação, né? Espero que o AnimaBR seja essa faísca aí que faltava. De resto, esperemos que sim, porque realmente esta partilha, não é? O Brasil tem já uma tradição muito longa, mais longa que Angola, não é? Por exemplo, ou com outros países africanos nesta área da animação, já são 90 anos, não é? De tradição cinéfila, e então creio que sim, que poderá ter sido esta a pequena semente a voar o Atlântico e a pousar aqui. Esperemos bem que sim. Esta sua conversa, esta sua ideia das dificuldades que têm estado a sentir agora em relação à situação que estamos a viver de pandemia, transporta-me também um bocadinho para o filme, para o Tito, que também fala um pouco sobre isso, não é? De uma pandemia diferente. Há assim alguma premonição, algo que tenha... Acho que o papel da arte é justamente essa, né? Acho que o papel da arte é estar conectado com o que está acontecendo no mundo e servir de veículo, né? Para que algumas ideias venham à tona, né? Acho que a gente
foi surpreendido um pouco, né, com como o filme se tornou tão atual, e agora o Arca de Noé que a gente está fazendo é a história do renascimento do mundo, né, onde existem a história, conta a história de dois ratos, o Vini e o Tito, inspirados no Vinícius de Moraes e no Tom Jobim, que são dois ratos músicos, né, são dois artistas que são renegados pela sociedade, porque não só por serem ratos, mas por serem artistas também, né, e eles são obrigados a embarcar na Arca de Noé, nesse ambiente de isolamento social dos bichos todos, né? E que é através da arte deles que é a arte deles que vai fazer com que os animais não se matem antes de chegar até a terra firme, né? Então, mais uma vez, acho que a gente está envolvido num projeto que tem relevância. Eu acho que esse é o papel da arte, né? O papel da arte é trazer para tona, materializar coisas que a sociedade está vivendo já, né? Então, acho que a gente foi surpreendido pelo título, né? E acho que agora o Arca de Noé de novo, assim, acho que quando ele lançar, ele vai... Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que eu estava fazendo uma história bíblica, né? Mas agora acho que caiu a ficha do porquê, né? Então, acho que é isso. Acho que essa é a função da arte. É verdade. Acaba por ser um tema recorrente, mas muito atual, não é? É algo que estamos a experienciar e pela primeira vez e que nos está, não é bem a primeira vez, mas está a ser mais, não sei, está a tocar mais as pessoas, a sensibilidade das pessoas, talvez pelo prolongar da situação, não é? Então estamos mais, se calhar, sensíveis a este tema. Ainda sobre o Tito, uma outra coisa que me cativou também foi a técnica que utilizaram da pintura a óleo. Como é que foi esse processo? Foi feito digitalmente ou foi mesmo pelas técnicas tradicionais e depois passado para digital? Como é que foi? Foi uma mistura de técnicas, né? Os diretores, né? Entre eles o Gabriel Vittar, que ele é um pintor e ele pinta bastante coisa a óleo, e o André Catotto, outro diretor, eles tinham uma vontade muito de trazer essa estética da pintura a óleo, porque eles, durante o nosso processo de desenvolvimento, eles fizeram uma pesquisa quais movimentos artísticos que procuraram retratar o medo, né? E o filme falava sobre medo, né? E aí eles chegaram muito no expressionismo, né? E nas pinturas a óleo de alguns artistas, especialmente o George Gross, que era um artista que usava muito essa coisa do gesto e da pintura a óleo. O desejo deles, como artistas, era fazer o filme inteiro a óleo, né? Um pouco nos moldes que, depois de um outro filme do Van Gogh, que foi feito meio em paralelo com a gente, que foi feito inteiro a óleo. Mas a gente sabia que essa era uma técnica impossível de fazer, porque ia demandar um tempo e um recurso que a gente não tinha. Então, durante a pré-produção do filme, a gente desenvolveu uma técnica de fazer a animação digitalmente, mesmo, tradicional, animação de recorte, com uma técnica muito parecida com o que é feito até para série de TV, porque é uma técnica de custo baixo, né? E mais que em composição, que é a última etapa da produção da imagem do filme, a gente pudesse fazer interferências nas imagens com tinta a óleo. Então, o Gabriel ele montou um esquema parecido com o esquema feito para stop motion, onde ele pincelava a óleo sobre telas de vidro, né, e fotografava, ia criando uma biblioteca de efeitos especiais feitos à mão, a tinta a óleo, e no departamento de composição a gente ia juntando as coisas e criando essa estética que bebeu muito no expressionismo alemão, assim, da pintura a óleo, particularmente da técnica de pintura a óleo. Então, foi um misto de desejo dos artistas com uma maneira criativa de encaixar dentro dos nossos recursos, né? Acho que muito do cinema de animação brasileiro, e que acho que serve de lição para Angola, a gente nunca faz as coisas com o recurso ideal, com o tempo ideal, da maneira que a gente quer. A gente tem que sempre buscar uma maneira criativa de atingir um resultado com o que a gente tem na mão, né? E eu tenho muito orgulho do resultado que a gente atingiu no Tito, na estética do Tito, porque ele foi
barato e rápido de ser feito, sabe? E não parece, né? Então, eu vejo isso como uma conquista mesmo. Mas é uma técnica mista, é uma mistura de técnicas. Ok, interessante, muito interessante e resultou, resultou muito bem. Daniel, parece que trouxe umas fotos para partilhar connosco. Eu acho que está com o CCBA, né, da oficina. Vamos passar então. Da oficina. Foi incrível, assim, eu fiquei muito impressionado com, assim, primeiro, assim, a Angola tem uma população muito jovem, né, e muito interessada, assim, e acho, assim, tem todos os elementos, todos os ingredientes que precisa para realmente uma cena de animação crescer, assim, né, que é público jovem, interessado, o que precisa mesmo, eu acho que é mais eventos, mais formação, né, e isso, consequentemente, vai gerar oportunidade, né, e foi incrível, assim, e acho que a cena de banda desenhada, né, como vocês falam, o fato dela existir forte na Angola, eu acho que é um fator determinante para o futuro de uma cena tanto de game quanto de animação para o país, porque na banda desenhada que nascem as grandes ideias, né? Onde você junta várias habilidades que você precisa ter para animação, para game, que é tanto o desenvolvimento da linguagem visual, quanto o desenvolvimento da narrativa, né? Quanto a criação de propriedades intelectuais originais, você tem essa tradição da banda desenhada, a transposição para a animação ou para o game vai ser muito mais fácil. Assim, acho que tem um solo fértil aí em Angola que vem através da cena de banda desenhada de vocês. Assim, foi incrível, assim, a participação, o interesse de todos, assim, foi uma experiência incrível. Não só na minha oficina, né, mas também nas oficinas do Tito e do Lito, né, que tiveram até que abrir sessões extras, né, porque tinha uma procura muito grande, né. A única coisa que me chamou a atenção é que era predominantemente homens, né, eu senti falta de ver mais mulheres, né, espero que nos próximos a gente consiga ter mais esse equilíbrio. Ok, foi com certeza uma experiência muito enriquecedora esta partilha com os jovens angolanos, não é? Sempre muito interessados por estes temas das novas tecnologias e novas técnicas de cinema. Realmente temos que investir nisso e repetir. Talvez seja esse o desafio que fica aqui depois no final, não é? Ok, obrigada Daniel por esta apresentação. Vamos então passar agora a outro convidado que também está connosco, o Tito Meireles. O Tito é diretor de arte e ilustrador 3D e participou também no Anima BR com a realização destas oficinas. Tem já alguns anos de experiência no mercado, a sua vida profissional teve um primeiro impulso nesta área com um curso de design de joias, seguindo depois uma especialização em 3D Max para atingir a graduação de design industrial, com ênfase na programação visual e projeto de produto. Desde então, tem sido um mundo de arte constante, atualizações às mais recentes tecnologias, como forma de agregação de valor aos projetos, não é? Já viveu uns anos fora do Brasil, dos quais 2 anos aqui em Angola, onde teve a oportunidade de abrir a sua própria agência, Full Service, e que lhe permitiu adquirir uma experiência ímpar no desenvolvimento de campanhas, produção de eventos e marketing promocional. Trabalhou 3 anos numa das maiores agências do ponto de venda da Europa, a Redbox, como diretor de arte sénior.
Dado o dinamismo do mercado, procura hoje novas tendências, novas tecnologias, através de workshops e novos conteúdos de segmentos, ficando sempre atento às atividades em outros países e premiações para reunir referências de qualidade no dia a dia. Um currículo muito interessante, Tito. Neste seu longo já percurso profissional, um pouco também ligado à publicidade, como é que aparece ligado ao Anima BR? Primeiramente, boa noite. Obrigado mais uma vez, Sérgio, pelo convite. Marisa, sempre trabalhando juntos com o CCBA, tá? E foi bem interessante pelo fato de eu ter vivido em Angola e nisso eu ver os grandes talentos que a gente tem, né? Como o Daniel tinha dito, das questões dos jovens procurarem sempre o conhecimento, de querer informação, e às vezes era muito restrito, né? Então, o pouco conhecimento que eu tenho, eu sempre estava querendo compartilhar, né? Então, a gente fez uma oficina de stop motion. A gente tem até um videozinho, um GIF animado, que o pessoal ficou super animado, super interessado em fazer, e eram técnicas bem básicas de cinema, né? Então, eu sempre digo que o 3D chegou a um ponto hoje em dia que você já não consegue mais identificar o que é o 3D e o que é o real, né? Antigamente a gente conseguia ver nos filmes na tela, né? Então você conseguia ver tipo, nossa, esse 3D tá meio ruim, esse 3D tá, sabe, não tá compilando direito. E hoje não, hoje você confunde extremamente, entendeu? Então pelo nível de qualidade, entendeu? Então eu vejo que os nossos irmãos angolanos têm uma capacidade assim absurda de chegar lá, entendeu? Eu conheci muitos, eu trabalhei com o Lito numa agência em Angola e a gente sempre conversava muito sobre isso, né? Além do nível altíssimo de cultura, entendeu? Que se vive, é muito aflorado em Angola, né? As pessoas usam as roupas com essa macaca, entendeu? Estão sempre muito felizes, então é uma cultura que aflora, né? Bem diferente até vezes do Brasil, né? Que a gente não vê os brasileiros usando a nossa cultura dos índios e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que foi a contribuição que a gente conseguiu trazer um pouco mais de informação de princípios básicos, de animação, de 3D, né? E hoje em dia, eu trabalho muito mais focado na parte de ilustração 3D, que é para campanhas publicitárias e produtos e tudo mais, onde às vezes é muito mais fácil você modelar um produto em 3D, foi como eu mostrei no dia da oficina, modelar esse produto em 3D e fazer o render, que a gente chama, né, que é a finalização do produto, independente de câmeras e tudo mais, para colocar numa peça publicitária, né? Porque antigamente a gente tinha um primórdio de eu ir para dentro de um estúdio fotográfico, passava 1, 2, 3 dias fazendo fotos, mas eram posições fixas, né? Então, às vezes eu queria, putz, se essa foto ficasse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, seria sensacional. E hoje em dia, graças a esse 3D, a gente consegue estar sempre, sabe, inovando, puxando, volta para cá, volta para lá. Então, o nível de finalizações de arquivos são perfeitos, entendeu? Até às vezes a gente tem que danificar um pouquinho a modelagem, que a gente diz, para trazer um realismo de, tipo, o produto não consegue ser 100% perfeito, entendeu? Eu lembro que quando teve o filme A Vida de Pi, que mostrava com o leão que foi modelado em 3D, e no site tinha uma foto de um leão e o leão em 3D. E falava quem é quem. E você não conseguia, você tinha que procurar assim um tártaro no dente do leão para ver o que era, porque era um nível absurdo de perfeito, entendeu? Então, a gente sempre tenta trazer esse conhecimento, né? O Lito, uma vez, quando acabou a oficina, a gente conversando com alguns dos alunos que estavam, ele contando como que era o primórdio dos estudantes de 3D, de animação em Angola. Então, assim, há 10 anos atrás, não se tinha essa facilidade de um YouTube hoje de você pegar um tutorial. Então, eles tinham um livro em inglês de 3D Max, isso há 10 anos atrás. E esse livro passava na mão de um, ia todo mundo para casa de um amigo, eles iam traduzindo o livro para poder estudar. Então, assim, hoje, esses angolanos que fizeram, né, no primórdio,
são pessoas assim esplêndidas. O Lito é que foi um exemplo vivo, entendeu? De tipo persistência, de batalhar, de trabalhar sempre, entendeu? Então eu sempre vejo há muito talento, entendeu? Eu conheci muito angolano que tem um dom de desenhar na mão, em lápis, assim. Eu falo assim, gente, é Deus, né? Tipo, é o dom dele de desenhar. Então, assim, às vezes é questão de você lapidar, é você dar mais oportunidade, entendeu? É poder dar mais informação e estar sempre com eles por perto, entendeu? Muito, muito interessante esta vertente de pioneirismo, não é? Dos jovens, de alguns jovens angolanos nesta área da ilustração 3D e da animação. Hoje em dia realmente há mais ferramentas, é mais fácil, não é? Qualquer pessoa que se interesse vai ao YouTube, vê um vídeo e quase que consegue fazer. Realmente há uns anos atrás não era bem assim e era preciso muita dedicação para se conseguir ultrapassar estes obstáculos. Gostava também de saber, ainda dentro desta evolução da tecnologia, muito rapidamente, no dia a dia quase, não é? Que somos confrontados com novidades na área das tecnologias. Como é que vê essa evolução tão rápida no futuro do cinema, da animação e também o surgimento destas plataformas digitais de distribuição de filmes? Qual será o impacto desta nova dinâmica no cinema da animação? Olha, Marisa, eu sempre conversando aqui com os amigos do meio, né, vamos dizer assim, eu acho que falta pouco para a gente ter um cinema com você colocar o seu óculos de realidade virtual e estar dentro do filme. Eu acho que falta muito pouco, tá? A gente já tem algumas imersões, a gente tem hoje em dia alguns videogames, você coloca o óculos e você está literalmente dentro do cenário, né? Então, eu acho que para daqui, não boto muito do que 5 anos, ou até muito menos, e você às vezes nem precisa ir para o cinema. E sim, você compra o ingresso e nisso você já coloca o seu óculos dentro de casa e você curte o filme com imersão de áudio, imersão visual. Então você vai estar dentro do filme. Eu lembro que o Avatar, quando entrou, ele demorou muitos anos para fazer pausa da tecnologia. E quando veio, era uma coisa esplêndida. E a versão 2 do Avatar que está para sair, a tecnologia também está sendo algo fora da realidade do que a gente tem, sabe? Tipo, algo muito inovador, entendeu? Então, assim, a gente está sempre alcançando, almejando coisas novas, né? Às vezes uma realidade aumentada que você faz muito uso de ferramentas de tecnologia, entendeu? E o 3D está sempre dentro de tudo, né? Desde a modelagem de conceito de um personagem, de um cenário, entendeu? Você pode ver os Vingadores, que você pega lá os bastidores de como é feito o filme, você fala, gente, o filme é feito assim, no fundo todo verde, sabe? Os atores não têm mais roupa, é tudo umas demarcações de bolinhas, sabe? Eu vejo isso como meus pais falam, né? Nossa, mas é assim que é feito o filme? Eu pensei, é. Então, tipo, dali eles botam live actions, bota para filmar, então já pega a captura de movimento, não tem mais aquela coisa que antigamente você tinha que contar quantos frames o dedo do personagem fazia movimento, entendeu? Hoje o rapaz coloca uma luvinha com um monte de pontos de demarcações e o próprio movimento que ele faz ali já sai na tela, já é tudo perfeitinho, sabe? Então, é cada vez mais, sabe? O filme do Rei Leão, né? O remake que fizeram do live action, ficou uma coisa linda, entendeu? Então, tipo, para quem viu o Rei Leão em desenho animado, já era muito legal. Então, os adultos foram pro cinema para brigar com as crianças, sabe? Tipo, sai que eu quero assistir, entendeu? Então, assim, ficaram umas coisas muito bem feitas. Então, acho que eu não vejo muitos anos para a gente estar dentro, literalmente dentro de um cinema, ou eu não preciso nem mais ir no cinema, entendeu? Eu vou comprar meu ingresso, vou botar meu óculos de realidade virtual e vou estar dentro do filme, ou até mesmo fazendo participação, porque você pode colocar o óculos e virar um personagem dentro de um filme, entendeu? É cada vez mais próxima, não é? A animação cada vez mais próxima da nossa realidade e a dar-nos esta possibilidade de partilhar e inserir a nossa marca, se calhar, na animação, para as pessoas que são mais Isso. criativas, não é?
Ok, obrigada, Tito, pelas suas respostas. Mas eu agora vou também colocar aqui na conversa o Lito, que é também diretor de arte e ilustrador, e, portanto, as perguntas seriam um pouco semelhantes, não é? Em relação ao Tito Meireles, em relação à experiência do Lito. Ele, como diretor de arte, tem vários trabalhos de ilustração, arte 3D e games para agências como a Executive Angola e atualmente está na Born. Lito, como é que foi parar, como é que surge o convite para o Anima BR, como é que é o seu percurso na animação e como é que se cai no Anima BR, quais têm sido os desafios a que tem que responder? Boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje a falar um pouco daquilo que é o Anima Mundo, ou seja, o CCBR. É uma oportunidade enorme, uma satisfação enorme de falar um pouco daquilo que é o desenvolvimento da animação em Angola. E, a princípio, está a começar agora. É uma coisa pequena, uma coisa que é um bebê que está a nascer agora. Falando da minha experiência, gostaria de dizer que esses anos todos foram anos de batalha, onde eu tive que deixar de fazer algumas coisas para aprender o 3D. E hoje o 3D salvou a minha vida. Hoje o 3D é algo que me meteu num outro patamar. Hoje eu consigo ter o mínimo de vida, porque me esforcei tanto no passado para estar aqui e hoje ser convidado pelo CCBR. A minha experiência, eu começo a fazer 3D já desde 2002. Nessa altura não existia internet aqui em Angola. O que existia aqui era tipo, as pessoas falavam, olha, tem isso ali que é 3D, tem aquilo que é 3D, e nós não tínhamos noção do que era o 3D. Eu fui ver um filme que me chamou muita atenção no passado, que era o Toy Story, e fiquei fascinado com o Toy Story. Eu olhei para o boneco e disse, como é possível? Como é que é feito isso? Como é que os personagens têm a característica, se movimentam no espaço tridimensional? Isso me chamou muita atenção e eu fui procurar por como é que se faz aqueles personagens. Conheci um software que no início era o Maya, era complexo, tinha várias ferramentas e eu nem me atrevi a mexer no programa. Conheci um outro que é mais amigável, que é o 3D Studio Max. E daí comecei a estudar. Estudei, todos os dias estudava. E é interessante o que o Tito falou, foi uma conversa que tivemos depois do Anima Mundo. Eu aprendi com um livro que estava em inglês e tivemos que traduzi-lo em português. Ou seja, nós escaneamos o livro e usamos um programa que se chama Power Translator. O programa não sei se ainda existe. E aí, aquele programa nos ajudou muito. Eu dou graças a Deus ao programa. E a malta juntava 3, 4 pessoas do grupo e começava a estudar. E de repente consegui um computador bom, que era um Pentium 4, onde instalei o 3D Max. Que era difícil trabalhar no Pentium 4, aquilo era... E pronto. Mas pronto, aprendi com o passar do tempo, com a minha experiência de design, fui contratado por uma das melhores agências de publicidade, que é a Executive. Fiquei 4 anos na Executive. Antes da Executive já havia passado noutras, que no caso era a TDWA, a Zuela e depois a Executive.
Na Executive tive a oportunidade de criar postos de venda, que era uma coisa espetacular, que até aprendi uma boa parte daquilo com o Tito. Foi um mentor também. Obrigado, Tito. Yeah. Comecei a estudar mais animação de personagem, animação de partículas, efeitos especiais, e hoje estou mais focado na publicidade, estou mais focado na animação de packaging, de produto. Tanto mais que agora abri uma pequena produtora não digo, um pequeno estúdio. Eu acho que conseguem ver atrás uma coisinha. Yeah. Tenho feito alguns trabalhos que são técnicos, são animação de logomarcas e por aí fora. Algumas produtoras pedem trabalho para mim e eu os executo. Só para fazer correção, Marisa, eu já não estou na Borno. Já deixei a Borno, coisa de 6, 5 meses. Decidi trabalhar sozinho por conta própria. E cá estou eu. Tenho feito, essa é a minha vida, 23 de alguma forma salvou a minha vida e hoje estou aqui a participar num grande evento que é este, do Anima Mundo. E obrigado, Sérgio, e obrigado o conjunto, o pessoal todo que faz parte do projeto. Espero, de alguma forma, talvez próximo ano, porque esse ano já não dá, né? Já não estamos confinados, então talvez no próximo ano eu entrarei no Anima Mundo, talvez com um curta-metragem, uma animação talvez de 30, 1 minuto, 2 minutos por aí, só para mostrar um pouco daquilo que tenho, da pesquisa que eu tenho feito no que diz respeito à animação. Ok, boa, Lito. Então tenho que dar os parabéns por este novo desafio na sua carreira, não é? Lançar-se assim em regime próprio é uma grande aventura nesta altura. E eu até queria fazer outra também aquela pergunta sobre a sua opinião do impacto desta evolução das tecnologias na indústria do cinema, e como perguntei ao Tito, o que é que acha? É fascinante. Neste preciso momento estamos, eu digo assim, algumas teorias que diziam que vivemos numa realidade virtual, parece que está a ser verdade, não sei, mas parece que o que nós vemos parece que não é aquilo que é. Hoje o cinema, no que diz respeito à realidade virtual, é um mundo muito curioso e é fascinante. Nós vamos para o cinema hoje e conseguimos ver o filme em 3 dimensões. Não digo em 3 dimensões do boneco, mas falo em 3 dimensões do espaço. Onde os olhos conseguem alcançar o objeto, forma aquela ideia de realismo. Então, tu tens os óculos e de repente estás imergido no cenário do filme. Isso para mim é fascinante, porque daqui a mais alguns anos estaremos como o filme Matrix. Não exatamente, mas acredito que no futuro talvez isso venha a acontecer. Porque com essa tecnologia toda já não conseguimos diferenciar o que é 3D e o que é real. O Tito falou muito bem, o filme O Rei Leão, isso passou as expectativas. Eu não tinha noção de um dia ver um filme de animação onde os animais, quer dizer, parecem reais. Isso ali é algo, para mim, é fascinante. Não tenho palavras para isso, acho que é tudo. É muito absorvente, não é? Esta experiência da animação, da realidade.
as fronteiras pouco definidas já, é realmente muito interessante. Nesta altura temos também então um pequeno filme para mostrar, acredito que é o produto de uma das oficinas, não é? Vamos então ver. Uns segundos de animação, mas como é que foi? Para montar todos estes segundos, o que é que foi necessário? Técnicos, o que é que foi? Lito ou Tito, como é que foi? Isso foi era uma da oficina do stop motion, né? Então você, a cada posição do bonequinho, você tem que fazer uma foto, vamos dizer assim, né? Então você tá com o boneco parado aqui, então você tira uma foto. Aí ele dá um pequeno passinho para frente, outra foto. Então você vai fazendo a sequência no caso esse bonequinho, ele tinha um sistema que você apertava a cabecinha e ele mudava a cara, né, o rosto dele. Então dava essa ênfasezinha de tipo, nossa, que legal, ele tá sorrindo. Mas isso você pode fazer numa pós-produção, alguma coisa assim. Então, é literalmente, a cada um movimento, uma foto, outro movimento, foto, e depois você compila, fazendo todo um videozinho, entendeu? É um trabalho muito minucioso, não é? De muito detalhe e muita paciência. Sim, muita. Compensa. No final, acaba por compensar porque fica realmente um produto muito interessante. Vamos então agora passar a palavra ao nosso último convidado, Ícor Trabuco, chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Portugal. Entrou para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 2008 e Lisboa é o seu primeiro posto no exterior, onde está desde 2017 como responsável pelo setor cultural do posto. Já desenvolveu muitas iniciativas ligadas ao cinema, literatura, banda desenhada e exposições de arte. Nesta altura, pois, tenho que introduzir o Ícor como parte do tema da itinerância do Anima BR, não é? Que depois de sair de Angola passou por Cabo Verde e agora está então em suspensa a abertura em Lisboa, não é? Conte-nos lá como é que está a ser esta experiência suspensa. É isso. Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer assim, enormemente a esse convite do Sérgio estar aqui. Primeiro porque quando ele me convidou, eu me senti assim muito... O que eu tenho que falar sobre isso? Assim, não vou ter nada para falar. E aí, assim, depois dessa aula, entendeu? Do Tito, do Daniel e do Lito, e do próprio Sérgio no início, então, eu me sinto tão provocado em tantas camadas, sabe? Que assim, que tudo que eu tinha me preparado para falar, eu já esqueci, entendeu? Porque eu já me senti provocado por outras coisas. Enfim, eu estou tentando sistematizar de novo esses pensamentos e queria responder algumas... Não responder, mas queria, enfim, me conectar com algumas provocações que foram feitas pelos demais participantes aqui nas suas falas, que foram, para mim, pelo menos, muito elucidativas. Em relação ao Anima BR, eu acho que assim, a vontade de reproduzir a iniciativa que houve em Angola e em Portugal, ela vinha de vários, ela se encontrou em mim a partir de vários canais de reflexão diferentes. O primeiro, eu posso dizer que talvez seja uma especial predileção que eu tenho enfim, por animação e por quadrinhos, enfim, por esse tipo de universo, que é algo que, enfim, me fala muito comigo. Então, acho que era uma coisa que, quando aconteceu em Angola, eu vi, enfim, soube o que aconteceu e comecei a conversar com o Sérgio a respeito, produzir era grande. Um segundo movimento que acontece é esse movimento de construir uma sinergia entre embaixadas no exterior para que iniciativas que são bem-sucedidas em uma possam ser reproduzidas em outras. Então, como, por exemplo, essa questão da UBR em Cabo Verde, que a gente está vendo aqui agora. Então, infelizmente, eu não tenho imagens para passar sobre o UBR aqui em Lisboa, porque, enfim, veio a pandemia, e chegarei lá e as coisas não aconteceram, né? Esse em Praia não aconteceu no finalzinho do ano passado,
aqui em Lisboa estava previsto para acontecer em março desse ano. Mas eu acho que essa nossa capacidade, nossa, que eu digo enfim, do chefe do setor cultural de embaixadas, de conseguir absorver, aprender com o outro e reproduzir um pouco, claro que dentro das condicionantes que cada cidade tem, né? Então, mas reproduzir essas experiências bem-sucedidas em outras praças, fortalece muito essa diplomacia cultural que visa justamente projetar uma imagem do Brasil no exterior. Essa questão específica da animação ainda vem de uma provocação extra, né? Que é a provocação de que agora, de 2017 a 2018, que foi justamente quando eu cheguei aqui em Lisboa e quando eu comecei a trabalhar com temas culturais, a animação brasileira completou 100 anos, né? Então, comemorou 100 anos de existência. E eu assim, quando a gente para olhar com um olhar mais atento a essa trajetória da animação do Brasil, claro que assim, os prêmios que aconteceram, assim, embora ela tenha 100 anos, sem dúvida nenhuma, uns 20 anos talvez sejam os mais, não digo os mais importantes, mas os mais ricos em termos de número de produções, porque é importante, certamente, eu diria que até que os primeiros foram mais importantes, porque sem eles não teriam acontecido esse segundo momento. Mas os prêmios que a animação brasileira vem ganhando nos últimos anos, eles são menos meritórios pela premiação em si, que claro que são importantes, simbolicamente importantes, mas são mais meritórios pelo fato de que eles reconhecem que hoje a animação brasileira é uma indústria, sabe? É algo consolidado, sistematizado e que tem excelência de padrão. Entendeu? E eu acho que a gente saber trabalhar isso e projetar isso em várias praças diferentes, claro que é mais fácil a gente projetar o cinema brasileiro em países de língua portuguesa, porque, enfim, a língua se torna em vez de se tornar uma barreira, ela se transforma num elemento de ligação comum, né? Um elemento que torna a absorção da mensagem algo natural. Mas acho que o que eu ressaltaria particularmente nisso, dessa questão dessa animação excelente que nós temos, dessa indústria excelente que nós temos no cinema de animação, vem talvez muito do fato de que a animação brasileira, ela pelo menos na minha visão e certamente o Tito e o Daniel vão poder falar isso até de uma forma com muito mais lugar de fala do que eu, né, digamos assim, vem do fato de que esse é um conteúdo que é muito nosso, sabe? As histórias que eu vejo e que fazem sucesso são histórias nossas, sabe? São histórias bem brasileiras, eu acho, que trazem ideias brasileiras, que trazem os nossos valores, enfim, tudo isso está reproduzido ali, sabe? Não é uma cópia, enfim, do cinema mainstream de animação que, enfim, normalmente vem dos Estados Unidos, mas que vem também de outros lugares do mundo. Então, acho que isso é algo, assim, essa conjuntura toda essa coincidência de elementos é que me fez querer muito reproduzir isso aqui em Lisboa. Só que em Lisboa é uma praça particularmente interessante para isso, porque já existe um festival de cinema de animação aqui muito consolidado, que é chamado de Monstra, né? E o Monstra, ele completava nesse ano de 2020, 20 anos de existência. E, coincidentemente, na primeira edição do Monstra, no ano 2000, o país homenageado, que sempre é um país homenageado em todas as edições, o país homenageado na primeira edição foi justamente o Brasil. Então, eu achava que a gente ia conseguir casar com o Monstra essa recuperação da história do cinema brasileiro de animação era algo que fazia todo sentido, estava encaixado dentro de um contexto semântico muito alvissareiro. Né? E assim nós fizemos, nós procuramos o pessoal do Monstra para conversar com eles acerca da possibilidade de nós reproduzirmos o Anima BR dentro do Monstra, o que para nós, embaixada, seria muito vantajoso, porque o Monstra já tem um público consolidado, o Monstra já tem uma tradição, né, construída, o Monstra já ocupa determinados espaços de audiovisuais aqui na cidade de Lisboa, que são muito significativos, são muito simbólicos e muito importantes, né, enfim, dentro da produção cultural portuguesa. Então, eu achava que, enfim, a gente só tinha a ganhar, na verdade, nessa junção de esforços. E quando eu fui parar para olhar um pouco sobre os filmes que participaram do Anima BR nessa primeira edição de Angola, que depois foram reproduzidos em Cabo Verde, na sua maior parte, se não todos, já haviam sido exibidos pelo Monstra anteriormente, e alguns tinham, inclusive, ganhado prêmios no Monstra. Mas, enfim, as premiações, como eu falei aqui antes, assim, claro que elas são sempre importantes na trajetória de qualquer obra, de qualquer produto cultural, mas elas são menos importantes pelo próprio prêmio do que pela história que está por trás delas, né? Que tem que ser contada. E quando, assim, aí eu conversei, enfim, chamei os diretores do Monstra para conversar a respeito disso. E para minha surpresa, na verdade, porque inicialmente, quando eu estava, enfim, pensando ainda e formatando a ideia, assim, nas nossas discussões internas na embaixada, eu falei, pô, assim, o desafio que nós temos é eles virarem para mim e falar, ó, Igor,
é ótimo, mas a gente já passou os filmes todos, então não tem interesse não, muito obrigado, não quero ficar reproduzindo, sabe, assim, o que já foi feito anteriormente. E, no entanto, a primeira reação foi de um entusiasmo que até a mim, que estava querendo buscar esse entusiasmo justamente, quando ele apareceu tão espontaneamente, me deixou um tanto desconcertado. Mas esse entusiasmo certamente vem por um reconhecimento do que é o cinema brasileiro de animação, né? Do padrão que ele atingiu, enfim, do público que ele tem, da mensagem que ele traz. Eu acho que tudo isso estava disfarçado, assim, estava evidente, não é nem disfarçado, mas estava evidente naquele entusiasmo da equipe de direção do Monstra. E eles imediatamente nos propuseram, na verdade, que a gente construísse realmente um segmento brasileiro dentro do AnimaBR e que, a depender da resposta que o público desse, enfim, dentro desse segmento, a gente poderia fazer com que, nos anos seguintes, nos anos subsequentes, a gente tivesse uma continuação desse segmento. Então, a gente teria um AnimaBR dentro do Monstra de uma forma permanente. Sabe? O que, enfim, eu acho que para o AnimaBR seria muito interessante, porque era uma iniciativa nova, que teria uma chancela institucional de um dos principais festivais de animação da Europa e, enfim, com já uma longa narrativa dentro desse segmento, então acho que potencializaria a própria iniciativa do AnimaBR, ajudaria a que esse projeto, essa iniciativa, pudesse ser reproduzida em outros postos de língua portuguesa ou até outros postos que não de língua portuguesa, mas acho que ajudaria esse processo de reprodução e fazer com que as embaixadas realmente funcionem como uma rede, né, de compartilhamento de boas práticas e de boas iniciativas. Então, e acho que, enfim, e para o Monstra seria um ganho também, porque eu acho que assim, eles teriam, na verdade, sempre uma provocação, já meio uma pequena programação já meio pronta, que seria uma provocação para eles, para que eles pudessem construir, enfim, novas narrativas em cima de, enfim, elementos que já passaram até pelo Monstra anteriormente, ou que no futuro poderiam ser até inéditos, né? Que eu acho que, enfim, idealmente a gente chegaria nesse momento em que o AnimaBR traria conteúdo inédito para um festival que já tem 20 anos de estrada. Então, acho que é um pouco disso que eu poderia falar sobre a reprodução do AnimaBR em Lisboa. Ele aconteceria no final de março, o Monstra estava programado aqui para acontecer de 25 a 31 de março, e, infelizmente, as questões ligadas à pandemia do coronavírus explodiram aqui em Portugal ali pelo dia 15 de março. Então, era praticamente uma semana antes do início do festival, né? O que fez com que tudo ganhasse uma proporção assim, uma proporção de incerteza que a gente nunca viveu antes, né? Porque a gente não só não conseguiu realizar, como a gente não sabia como seria o futuro, se a gente conseguiria, não conseguiria, se o festival ia acontecer ou não ia acontecer, então como é que isso tudo ia, enfim, eventualmente evoluir. Acabou que o Monstra, enfim, assim como outros festivais de cinema que acontecem aqui em Portugal, vai acontecer agora, na semana que vem, numa proporção muito reduzida, então por conta das restrições sanitárias, né, vigentes. Então, eles acabaram optando por somente realizar o segmento, a competição, o segmento competitivo do festival. Então, somente os filmes que iam entrar em competição que vão ser exibidos, mesmo assim para um público muito menor. Enfim, o Monstra geralmente ocupa uns 5 ou 6 equipamentos culturais diferentes aqui em Lisboa, vai ocupar só um dessa vez. Então, justamente só para que ele aconteça, né? Só para que a 20ª edição dele não deixe de acontecer, porque eu acho que também era simbolicamente importante para eles que esse ano fosse marcado. Aí, enfim, após esse momento que a gente vai ter uma oportunidade de ver como fazer para reproduzir o AnimaBR, então agora já na edição de 2021, perde parte da simbologia, né, porque não é uma nada redonda, enfim, não é uma edição tipo assim, comemorativa e tudo mais, mas, enfim, acho que as intenções elas permanecem as mesmas, independentemente dos momentos em que elas podem ser viabilizadas. E eu vou falar só mais 2 coisas para fechar, né, que eu tenho uma tendência a falar muito, né? Então, acho que essa reprodução da AnimaBR aqui, enfim, ela vem até como uma bem-vinda consequência desse processo de aproximação das embaixadas de língua portuguesa. O Sérgio falou de iniciativas que aconteceram nesse terreno da banda desenhada em Angola, citou especificamente a exposição da Angola Janga, né, do Marcelo de Salete, que foi uma exposição que eu tive a sorte de, depois de passar por Angola e Moçambique, vir para Lisboa e reproduzir ela aqui em dezembro do ano passado, com um grande sucesso. Então foi, enfim, algo que assim, a gente conseguiu planejar isso muito em cima da hora, mas que aconteceu de uma forma linda, sabe, com uma repercussão muito grande assim no meio. Assim, a banda desenhada em Portugal é um setor criativo, da indústria criativa muito respeitado. Então, com, enfim, 2 festivais internacionais grandes que acontecem aqui, um aqui em Lisboa e outro já no Alentejo.
e que, enfim, teve uma repercussão muito interessante, até porque a nossa exposição aconteceu quase que na sequência do principal festival de quadrinhos de Portugal, que é a Amadora BD. Então, acho que isso é uma coisa excelente, sabe? A Embaixada em Lisboa, no ano passado, ao longo do ano passado, na verdade, desde o final de 2018 até o final do ano passado, teve uma atuação muito forte nesse setor dos quadrinhos. A gente conseguiu, ainda nesse ano de 2020, fazer uma exposição de quadrinhos que depois eu vou ter o maior prazer do mundo de, enfim, forçar que ela vá para Angola, que ela vá para Moçambique, já que vocês, enfim, inclusive tem um centro cultural que você já tem o equipamento pronto. Aqui a gente já tem o desafio de ter que buscar um espaço na cidade, né? Porque nós não temos esse equipamento. Entendeu? Mas que é a exposição Morro da Favela, que é baseada no quadrinho do André Diniz, que é um dos quadrinistas brasileiros mais premiados do mundo, e do Maurício Hora, que é um fotógrafo carioca que vive, enfim, numa favela no centro do Rio de Janeiro, na primeira favela, enfim, da história, né, que é o Morro da Favela, que é o que hoje é conhecido como Morro da Providência. Então, acho que nessa questão da gente reproduzir iniciativas, eu acho maravilhoso ver essa possibilidade do caminho ser de mão dupla, né? De que uma iniciativa que, por exemplo, nasceu em Angola possa vir para Portugal e uma iniciativa que nasceu em Portugal possa ser reproduzida em Angola e assim sucessivamente. Então, e que a partir dessa nossa conexão tão afetiva, minha e do Sérgio especificamente, mas, enfim, que isso possa reverberar institucionalmente, né? Que a gente possa, a partir desse nosso canal tão aberto, construir uma sinergia entre os postos. Porque, enfim, em algum momento eu já não estarei em Lisboa, o Sérgio já não estará em Angola, mas, eventualmente, se as duas embaixadas tiverem essa conexão já consolidada, isso permanecerá no tempo, né? Será um lastro de permanência no tempo. E só para terminar mesmo, juro que não vou falar muito, mas o Daniel falou uma coisa que, para mim, assim, foi o que me desestruturou o pensamento, assim, foi muito fundo, na verdade, que foi essa questão de que a arte, ela vem justamente como um elemento de leitura do tempo que a gente vive, né? O fato de a gente, assim, do título tratar de uma pandemia, enfim, de você abordar de alguma maneira, e a gente vive uma pandemia hoje, o Arca de Noé falar sobre temas que são tão importantes, né, assim, nesse momento presente que a gente vive, de reflexão. Eu acho que, numa visão muito pessoal, eu acho que a arte, ela é muito mais do que um reflexo, é um sintoma. Né? Quando a arte começa a nos provocar em determinadas direções, é porque a realidade está mudando nessa direção. E que a gente tem que ser capaz de, enfim, antever isso a partir dos fenômenos artísticos que nos cercam. Acho que, no caso da animação especificamente, e da animação brasileira, eu falo isso com muito pouco conhecimento, né, de alguém que gosta, mas que não tem profundidade de conhecimento, como vocês certamente terão para falar sobre isso, mas a animação brasileira, ela já nasce um pouco filha da sátira, né, da sátira social, enfim, da percepção da realidade. Né? A primeira animação brasileira, que é o Kaiser, né, aquele curta-metragem lá de 1917, já falava um pouco sobre isso, quando você já meio que, de alguma forma, satiriza um momento de guerra, né, que se vivia naquele momento, enfim, no mundo, né, não no Brasil especificamente. Mas isso mostra que, assim, a animação, ela é, talvez, um canal muito importante para provocar reflexões acerca do tempo presente, reflexões acerca do momento que a gente vive, assim, de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente quer ir. Né? E eu acho que a animação, ela pode fazer isso com muita leveza, uma leveza que, enfim, talvez porque a gente conecte a animação com o desenho animado e fatalmente a gente faça uma remissão à nossa infância, né, que é o momento em que a gente mais assiste desenhos animados. Então, eu acho que a animação, ela tem um canal de entrada no nossa percepção, no nosso sensorial, que é um canal muito tranquilo, sabe? É um canal muito ingênuo, digamos assim, mas quando ela vem com essa ingenuidade e por trás dela ela traz uma reflexão tão potente quanto as que a gente tem visto em alguns filmes de animação, elas tendem a mostrar o quão excelentes elas são. Tá? Muito obrigado, assim, brigadíssimo por esse convite, foi, assim, nossa, que participação sensacional. Obrigada a nós também, Igor, pela sua disponibilidade para estar connosco hoje e obrigada pelas suas palavras e esta reflexão sobre a importância da arte e da animação nas nossas vidas, porque realmente essa é a realidade, não é? Estamos mesmo quase a terminar, mas ainda temos aqui um tempinho. Eu queria só colocar uma pergunta aos três técnicos, os três convidados, mas da área técnica, antes de depois passarmos às palavras finais, que cada um vai ter o seu tempinho para fazer umas palavras finais.
Queria só perguntar-lhes muito rapidamente que conselhos é que vocês dão a jovens que estejam a assistir ou que venham a assistir à gravação deste webinar e que fiquem cativados pelas vossas palavras, pelas vossas experiências. Que conselhos dão para que eles sigam esta carreira? Quem quer falar? Bem, eu acho que eu posso, como no mesmo dia que da oficina, eu sempre falava para os meninos, né, que o não a gente já tem. Então a gente tem que correr atrás do sim, entendeu? Então, eu lembro do primeiro dia que eu abri um Photoshop, o primeiro dia que eu abri um 3D Max, que eu olhava e falava assim, como usa essa ferramenta? Como usa esse programa? Entendeu? Então, acho que a dificuldade, todos temos em níveis diferentes, né? Mas a persistência faz com que você chegue à vitória, entendeu? Então, nada é fácil, entendeu? Você senta ali para criar todo dia, eu tenho quase 20 anos de profissão e todo dia é sempre uma novidade, entendeu? Então, eu digo sempre você gosta de animação? Gosta de 3D? Coma referência, respire referência, estude, pegue tudo, entendeu? Pergunte, não tenha curiosidade, seja chato, pergunte sempre, entendeu? Porque às vezes uma dúvida que pode ser muito boba para você pode ser uma coisa para mim que eu nunca pensei. E eu posso não ter a resposta, mas eu vou atrás para responder, entendeu? Então acho que corra atrás do sim. Mais alguém quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Lito, ok? Vou eu, então, vou falar. Não, acho que tem tanta coisa para falar, né? Assim, eu acho que a pandemia ela trouxe ela rompeu o modelo assim tradicional de você ter que ter alguém no seu estúdio e de você ter que estar lá do lado dessa pessoa e essa relação de confiança que você precisa ter com quem você está trabalhando, que precisava ela existir, você está do lado da pessoa vendo ela trabalhar para saber se ela estava dedicando hora naquilo, sabe? E a pandemia ela rompeu com isso. Eu acho que as oportunidades agora estão mais ainda iguais, sabe? Acho que a tecnologia ela sempre vem para quando ela é acessível para dar uma nivelada, né? Todo mundo tem acesso, e a animação cresceu muito por conta do desenvolvimento da tecnologia. Né? E agora a pandemia também, essa coisa do trabalho remoto está escancarada, então mais oportunidades vão ter. Então estudem, é isso que o Tito falou. É estudar sempre, sempre, assim, todo mundo de animação que eu trabalhei, assim, o que tinha em comum era essa vontade de estudar, assim, sempre esse consumo pelo conhecimento, tem que ter, estudar. E eu acredito que realmente fazer quadrinhos, por exemplo, essa é o caminho para uma futura desenvolvimento da cena de animação em Angola, através da cena de quadrinhos. Em vez de ficar copiando alguma coisa que vem de fora, as ideias originais que estão sendo criadas nessa cena, elas podem ser traduzidas tanto para animação, quanto para game, quanto para qualquer outra coisa. Assim. Então, eu acho que e tem gente jovem disposta aí. Então, eu espero que daqui a 10 anos, na 10ª edição do Anime BR, a gente tenha outra situação em Angola e em outros também países, né, de língua portuguesa. Lito, também queres dizer algo sobre isso, em relação à tua experiência e o que transmitir aos mais jovens? O som, Lito? O som? Ok. Para os que estão a assistir agora, persistência. Persistência, persistência, persistência. Hoje, em Angola, temos, os miúdos hoje têm muito talento, têm muita vontade de aprender. Infelizmente, não temos aqui um centro onde podemos aprender o 3D, onde podemos aprender arte, no verdadeiro sentido da palavra. Né? Persistência. Eu peço ao pessoal que persista, vai atrás dos sonhos. Eu fui atrás dos meus e consegui. Eu acho que cada um ou qualquer um pode ir atrás dos seus próprios sonhos, e queira aprender, vai atrás dos sonhos, vai atrás daquilo que sabe fazer e usa ao seu favor. Usa a internet, usei a internet ao meu favor e eu estou aqui. Então, para os que estão a ver, acredito que se seguirem
se estiverem interessados, podem chegar onde quiserem. Porque a animação é uma área muito vasta. É uma área muito, mas muito vasta. E todos nós temos espaço dentro da animação. Tanto mais aqui em Angola, nós todos podemos fazer diferença, nós todos podemos fazer melhor. Então, lute. Vai buscar. Persistência, persistência, persistência. É uma boa, é um bom conselho, realmente. Se calhar um bom conselho para qualquer área profissional, principalmente estas áreas criativas, não é? Persistência, persistência, porque não é fácil, não é? E pronto, e para terminar, não sei, temos aqui um tempinho para umas considerações finais, podemos abrir o espaço a quem queira. Sérgio, nas suas considerações finais, gostava que fizesse um pouco de referência ao impacto no CCBA. Já vimos o impacto no exterior desta experiência do AnimaBR. Dentro da nossa instituição, qual foi o impacto de um evento desta dimensão? Obrigado, Marisa. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a realização de um festival, ainda que numa primeira versão, né, ainda básico, ainda lutando bastante, né, para se impor, eu acho que foi um festival que foi feito com muito carinho, né? Então acho que isso ficou também marcado nos funcionários do CCBA, sobretudo os nossos mediadores artísticos, né, os nossos meninas, né, que trabalham com a gente pela ação de responsabilidade social de uma empresa, de duas empresas brasileiras, né, a Premium e a Alpha Magic. Isso fez parte da formação deles, eles puderam participar de tudo, né, de guiar as visitas dos jovens das escolas, falar sobre os filmes também, receber as votações do público, organizar as votações do público, participar também das sessões comentadas. O nosso operador também de cinema, o nosso Antônio, né, o Toninho, aprendeu muito também sobre animação. A gente também fazia sessões em que sempre tinha um curta e um longa, né, no final, quando a gente foi apresentar os vencedores. Acho que isso tudo são impactos positivos. Eu queria também já aproveitar para fazer essas considerações finais, né? Ter escutado esse pessoal todo aqui que falou, também como o Igor, né? Também fiquei instigado a falar em muitos momentos, mas enfim, também não podemos ficar a vida inteira aqui falando. Mas acho que seria interessante falar várias coisas, né? Além da perseverança, né, que eu acho que todos os nossos convidados mais técnicos citaram, acho que também estar junto daqueles que fazem, né? Procurar as pessoas que fazem, até porque todo mundo que trabalha com animação é apaixonado pela área, né? Então, uma pessoa que tem interesse, ela vai certamente ser bem recebida pelas pessoas que já trabalham, mesmo que seja uma pessoa que às vezes você acha que está distante de você, mas acho que isso faz muita diferença. O próprio AnimaBR é o resultado de amizades, né? Eu falei sobre isso no começo, né? Basicamente é uma amizade minha com o Daniel Greco, com o Diogo Almeida, né, que estava na divisão de audiovisual nessa época, com o Igor Trabuco, que está aqui com a gente hoje, com o nosso colega em Cabo Verde, o João Marcelo Costa Mello, que não pôde estar conosco hoje, mas que fez o festival lá também, ainda no ano passado. Pessoas que têm um interesse em comum, uma paixão em comum, são capazes de fazer coisas muito poderosas, né? Então, como o próprio Igor falou, a gente aqui começou de uma forma quase que desbravadora, né? Pensando em formar público para o cinema de animação em Angola, em posicionar a animação brasileira aqui, né, como uma pioneira, né, nesse setor. Enquanto em Portugal, por exemplo, você já tem um mercado consolidado, já tem festivais consolidados, é uma outra realidade, mas ainda assim a animação brasileira demonstra sua excelência, desperta entusiasmo tanto do público quanto dos organizadores desses festivais.
tudo isso é muito rico e faz com que a gente possa também, como aconteceu, né, colaborar entre embaixadas, compartilhar iniciativas, itinerar coisas que já deram certo, né? Então, acho que tudo isso é muito positivo. E também falar um pouco desse intercâmbio Brasil-Angola, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, até quando o Daniel veio para cá e a gente conversava, ele falava que o profissional brasileiro de animação é tão bem reconhecido hoje no mercado que o Brasil enfrenta até um problema, né? Que é a fuga de cérebros, né? Pessoas que se dedicam à animação que estão sendo contratadas por grandes estúdios ou por estúdios estrangeiros. E ele me falou até que havia a possibilidade de o Brasil começar a absorver profissionais de Angola, né? Caso eles tenham alguma facilidade para isso, né? Caso eles demonstrem interesse, caso eles comecem a se destacar também com essa perseverança que foi dita aqui, com aproximação com outras pessoas que fazem. Acho que sim, acho que há espaço para muita gente. A animação é muito intensiva em mão de obra, né? É uma atividade que precisa de muita gente, né, para fazer. Então, e tem uma aplicação gigantesca. A gente aqui falou muito sobre cinema, que são os trabalhos mais autorais dos animadores e dos estúdios. Mas a animação ela tem uma aplicação também nos games, né, que é assim, é gigantesca e só cresce. Ainda mais num cenário de pandemia, que as pessoas vão ficar em casa entediadas e elas vão querer jogar mais. Então, games, por isso que a gente quer fazer um evento de games aqui em Angola também e eventualmente itinerar para outros países também. E a animação também tem uma aplicação muito grande na publicidade. Enfim, o campo, o Lito falou sobre isso também, o campo é enorme, né? Então, quem tem interesse, acho que tem mais a que se dedicar. E é isso, né? Acho que é isso que eu queria dizer. Já vou fazer minhas despedidas, né? Individualmente, né? Ao Igor, meu colega de 2 embaixadas, ele agora vai para o Peru, como eu também saí de Portugal e fui para o Peru. É capaz de ele vir parar em Angola depois, seguir a mesma trajetória. O Lito também, que eu não conhecia, não era meu amigo então, mas virou meu amigo depois e foi sempre uma oportunidade bacana da gente se conhecer, de eu saber que tem gente aqui em Angola dedicada a isso, apaixonada por isso. O Tito também, a gente se conheceu aqui em Angola pela comunidade brasileira, né? E ele também já era colaborador do centro em outras vertentes e com o festival a gente se aproximou ainda mais, fez um trabalho bacana em conjunto, tá aí. Ele, inclusive, é o criador do nosso logotipo, então o Anima BR sempre terá uma dívida com ele. O Daniel, então, nem se fala, né? Eu acho que ele, junto comigo, assim, ele foi realmente o curador, né, desse festival, o coprodutor, enfim, teve uma participação que transformou uma ideia em realidade, né? Falei também já dos colegas das outras embaixadas, do Diogo, do João Marcelo. Diogo, na época da DAV, também nos mandou recursos para que o Anima BS tivesse esses flyers bonitos, tivesse essa arte promocional realizada também. Pudemos contar com uma pequena assessoria de imprensa também naquele momento. E o resto foi batalhando mesmo, com muita vontade, com muita dedicação, muito amor ao tema. E amor à produção brasileira que a gente está aqui para divulgar. Então, muito obrigado a todos e obrigado também à equipe do CCBA, né? Nossa equipe, a professora Ana Paula, nossa anfitriã na noite de hoje, e a diretora do centro, Marisa Cristina, brilhante no seu trabalho de mediação desse debate. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, pelas palavras. Mais algum dos nossos convidados quer fazer alguma consideração final? Não? Estamos todos despedidos, estamos todos falados. Então, só nos resta agradecer. Muito obrigada a todos vocês por terem estado disponíveis
terem estado disponíveis o ano passado para participar no Anima BR, terem estado disponíveis hoje para recordar connosco esse momento. Muito obrigada. E obrigado também a todas as pessoas que nos acompanharam através do Facebook. Espero que tenham gostado. Quem não conseguiu ver agora em direto pode sempre ver depois a gravação. Ficará disponível no canal de Facebook e depois colocaremos no nosso canal do YouTube. Vamos então encerrar este webinar com a passagem de um filme sobre a exposição que está disponível no nosso site www.centroculturalbrasilangola.co.au. A exposição Viagem Filosófica é uma exposição que recria o ambiente virtual, as galerias e as salas do CCBA, convidando o visitante a navegar pela grandiosa expedição amazónica do naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira no século XVIII. Muito obrigada a todos e vamos ficar então com este pequeno filme. Obrigada. Viagem Filosófica. Uma expedição pela Amazônia do século XVIII, no site do Centro Cultural do Brasil em Angola. A exposição marca o 5º aniversário do CCBA, instituição da Embaixada do Brasil em Luanda. 5 anos de intensa atividade artística e criativa. Agora também online, no site do CCBA. Viagem Filosófica. Uma navegação virtual pelas galerias do Centro Cultural do Brasil em Angola, por entre imagens e sons da fauna, da flora e da cultura dos povos amazônicos, com base na expedição de 1783 do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira. Conheça esse verdadeiro tesouro da biodiversidade, da história e da antropologia brasileiras no site do CCBA. E pronto, assim terminou. Obrigada, boa noite. Tchau, obrigado, gente. Valeu. Pronto, já não estamos no ar, já podemos ter todos os microfones abertos. Gente, desculpa, o meu computador não queria abrir o vídeo. Sérgio, mas a Ana Paula Padrão ficou até comprometida agora, é isso? Tá vendo? E eu não sou narrador, mas o garoto é garoto propaganda. Eu falo, pelo menos a gente economizou em locutor e modelo, né? Eu pensei isso, falei, bom, pelo menos não tem que pagar ninguém para fazer, né? O cara tá lá. Tipo... Recursos sempre escassos, né? Nossa senhora. Mas no fundo também foi uma grande brincadeira, né? Ah, vamos fazer, ué. Estamos aqui para isso. Mas ficou ótimo. Mas olha, foi muito legal, assim, obrigado pela oportunidade, assim, eu te juro.